turma, tudo bem com vocês? Bom, hoje nesse momento de aula gravada, a gente vai tratar de duas funções sintáticas que têm um nome muito parecido, né, inclusive, mas que a gente precisa entender bem a diferença entre elas duas para não confundir, tudo bem? Bom, na semana passada, vocês assistiram uma aula gravada sobre adjunto adnominal, e essa semana nós temos trabalhado esse conteúdo durante as aulas ao vivo. Então, chegou o momento da gente desvendar aí e identificar melhor a diferença entre esses dois termos sintáticos. Bora lá? Bom, seguinte. Apesar de ambos, né, de adjunto adnominal e adjunto adverbial, serem classificados como termos acessórios da oração, o que significa ser acessório? Significa ser um termo que a gente pode retirar da oração e que não vai ter prejuízo no contexto, tá bom? Todas as vezes que nós incluímos adjuntos adnominais e adjuntos adverbiais à oração, nós estamos agregando informações, estamos dando informações a mais, certo? Não são termos essenciais para o entendimento da oração, ok? Bom, mas qual é a diferença prática, né, bem básica entre esses dois termos? Primeiro, o adjunto adnominal, ele tem a ver com o nome, como eu já disse na aula gravada da semana passada, tem a ver com o nome, com o substantivo. Então, ele caracteriza, determina o substantivo. O adjunto adverbial, ele expressa uma circunstância, e ele está sempre relacionado a um verbo, a um advérbio ou a um adjetivo. Então, vejam ali que a quem eles se referem já muda. Então, isso aí já facilita na hora de identificar o que é o que, tá bom? Bom, meninos, olha só, outra coisa muito importante é o que a gente vai lembrar agora, mais características do adjunto adnominal, tá bom? Veja só, o adjunto adnominal é um termo acessório da oração, ou seja, ele ajuda a compreender a mensagem, mas ele é dispensável. Bom, além disso, ele determina, ele caracteriza, ele restringe, ele explica, traz uma informação, uma explicação a mais para o substantivo, certo? Então, assim, a gente sabe que o substantivo, ele tem várias classes gramaticais que giram em torno ali do substantivo. Então, são basicamente essas classes gramaticais que serão consideradas adjuntos adnominais. Então, são pronome, locução adjetiva, artigo, numeral e adjetivo, tá bom? Então, são essas aí as classes gramaticais que serão adjuntos adnominais na análise sintática, tá bom? Bom, gente, então olha só, uma coisa importante para a gente lembrar é que, independentemente da categoria gramatical, um adjunto adnominal, ele sempre tem essa função adjetiva, né? De determinar, de caracterizar ali o substantivo. Então, olha só que legal. Esse maravilhoso jogo é novo. Vejam que esse se refere a jogo e maravilhoso se refere a jogo. Um é pronome e o outro adjetivo, mas eles ambos dão essa característica, né, para a palavra jogo. Beleza. E o que é o adjunto adverbial? Vamos relembrar? Assim como o adjunto adnominal, o adjunto adverbial também é um termo acessório, ou seja, seu uso não é indispensável para a compreensão da mensagem. Então, é alguma informação ali que a gente pode retirar, pode trocar, enfim. Ele modifica verbos, adjetivos e advérbios, como eu disse anteriormente. E ele pode expressar ali alguma circunstância. Então, vejam que já são funções muito distintas, muito diferentes, tá? Bom, vejamos algumas dessas circunstâncias. Afirmação, assunto, causa, companhia, dúvida, finalidade, instrumento, frequência, entre outros, tá? Por exemplo, jogo Fortnite junto com meu irmão. Com meu irmão é um adjunto adverbial de companhia, certo? E veja que ele se refere ele modifica o verbo jogo. Ele não está se referindo a um substantivo como adjunto adnominal. Ele está se referindo ao verbo, está modificando e dando essa circunstância de companhia ao verbo. Isso aí você já sabe.
Muito bem. Olha só que legal. Nessa tabelinha que eu coloquei aqui para vocês, inclusive seria muito legal que vocês anotassem ela no caderno, tá? A gente vê as principais características entre o adjunto adverbial e o adjunto adnominal. Então vamos ver. Do lado de cá tem adjunto adnominal e as características são as seguintes: tem impacto direto em substantivos, certo? Tem a função de caracterizar, determinar, explicar, modificar ou restringir o substantivo. Ocorre sob a forma de artigo, adjetivo, numeral, pronome, locução adjetiva, o plana, tá? Regra geral, não é acompanhado por preposição, salvo nos casos de locução adjetiva, certo? É um termo acessório da oração, logo ele é dispensável e tem essa função agente aí de executar a ação, mas é algo que não vai importar muito para a gente agora, tá? Adjunto adverbial, olha só, ele tem impacto direto em verbos, adjetivos e advérbios. Então já vejam aí a diferença onde cada um vai agir. Tem a função de modificar através da indicação de uma circunstância, coisa que o adjunto adnominal não tem. O adjunto adnominal não tem circunstâncias, certo? Porque ele não modifica. Ele só caracteriza, determina e tal. Ele não tem essa... Aliás, ele até modifica, mas ele não tem esse intuito de trazer uma circunstância, tá? Adjunto adverbial ocorre sobre a forma de um advérbio, locução adverbial, ou até uma oração subordinada adverbial. E ele é um termo acessório da oração, portanto, ele é dispensável. Então, professora, se a gente for linkar ali entre os dois, o que a gente pode achar de sinônimo entre os dois, né? O que a gente pode achar de semelhante entre os dois termos? Ambos são acessórios, portanto, ambos são dispensáveis, certo? No caso do adjunto adnominal, ele se refere apenas a substantivos, podendo ser artigos, adjetivos, locuções adjetivas, numerais ou pronomes. O adjunto adverbial, ele só modifica verbos, adjetivos ou advérbios. E ele tem a função de modificar, trazendo circunstâncias diversas. Tempo, modo, lugar, nananana, certo? E ele age em forma de advérbio, locução adverbial. Então, meninos, eu preciso muito que vocês vejam muito calmamente essas duas funções e as suas particularidades. São muito diferentes. Apesar de o nome ser parecido, são funções completamente diferentes, tá bom? Bom, vejamos aqui alguns exemplos. Olha só. Fortnite é um jogo interessante. Vejam, meninos, que interessante é uma característica do jogo. Jogo é um substantivo, portanto, interessante tem a função de adjunto adnominal. Não podendo ser jamais adjunto adverbial, certo? Lá embaixo a gente também tem, ó, meu console chegou. Meu console chegou. Vejam que meu é um pronome que está restringindo o substantivo console. E aí percebam que eu não estou modificando nenhum verbo, nenhum advérbio ou um adjetivo. Eu estou modificando um substantivo, portanto, característica do adjunto adnominal, tudo bem? Olha só esses outros exemplos aqui. Rafael joga bem. Opa, bem é o modo como ele joga, é uma circunstância. Então, a gente tem aqui uma palavra que modifica um verbo, que é o verbo joga. Ah, pera lá, professor, isso não é função do adjunto adnominal, isso é a função do adjunto adverbial, tudo bem? Então, temos aí essa diferença. Eu jogo Fortnite de tarde. Vejam que de tarde está relacionado diretamente ao tempo. E está relacionado ao tempo em que ele joga, o momento em que ele joga, que é o verbo. Então, nós temos aí uma circunstância, portanto, um adjunto adverbial de tempo. Galera, eu acho que vocês vão tirar isso aqui de letra. E depois que vocês tirarem isso de letra, levanta dessa aula gravada e faz uma dancinha ali, ó. Uhul! De eu entendi tudo. Beleza? E se restarem dúvidas, fiquem tranquilos que a gente vai tirando aí durante as aulas online. Tudo bem? Por enquanto é só. Um beijo grande. Tchau, tchau.